Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a produção da vacina russa Sputnik começa na sexta-feira no Brasil. Mas todas as doses vão ser exportadas, já que ainda não tem autorização da Anvisa para o uso no país. Uma comitiva da União Química viaja hoje à Rússia para validar o processo de fabricação da vacina aqui no Brasil. O laboratório de Brasília da farmacêutica União Química vai começar a produzir a vacina Sputnik, mas todas as doses da vacina russa devem ser enviadas para países da América Latina, como a Argentina e a Bolívia, que já registraram o imunizante. No Brasil, a União Química aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar os testes da fase 3, quando a vacina é aplicada na população para avaliação da eficácia de possíveis efeitos colaterais. A farmacêutica pretende ingressar com um pedido de uso emergencial da vacina, tão logo a Anvisa autorize os testes clínicos no país. Uma comitiva da União Química foi à Rússia para avaliar o processo de fabricação da vacina Sputnik. O diretor de negócios internacionais da farmacêutica brasileira, Rogério Rosso, afirmou que vai ser a primeira vacina contra a Covid-19 a ser totalmente produzida no Brasil, com total transferência de tecnologia para o país. Segundo ele, a previsão é de chegar à produção de 8 milhões de doses por mês ainda no primeiro semestre. A imunização com a vacina russa também tem que ser feita em 2 doses, com um intervalo de 21 dias. E em São Paulo já estão valendo as alterações nas fases de restrições do estado. 4 regiões que estavam na fase amarela regrediram para a laranja. Apesar da mudança, a fase ficou menos restritiva. Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro foram as 4 regiões que voltaram uma fase. Porém, algumas atividades que antes eram proibidas foram liberadas, como, por exemplo, salões de beleza, academias e parques. Todos os setores de comércio e serviços podem funcionar, mas o atendimento presencial em bares está proibido. Com a liberação dessas atividades, a capacidade de ocupação, que antes era de 20%, passa para 40% em todos os setores. O funcionamento máximo será ampliado de 4 para 8 horas por dia. Já o atendimento presencial só poderá ser feito até às 20 horas. Na fase amarela, a capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores, que antes variava por setor. Academias, por exemplo, podiam operar com apenas 30% da ocupação. O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até às 22 horas em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até às 20 horas. O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. O governo do estado de São Paulo também alterou os indicadores de saúde que orientam a reclassificação das regiões. Antes, o Plano São Paulo levava em conta para todas as fases a evolução de casos, óbitos e internações por Covid-19 de uma semana para outra. Somente para avançar a fase verde, que se considerava apenas a situação atual de casos, internações e óbitos, e não um comparativo entre 2 períodos. Para este novo Plano São Paulo, houve um endurecimento das regras para dificultar a mudança para estágios mais brandos. A ideia é dificultar a mudança de fase, mas permitir que mais setores funcionem, direcionando as restrições de forma mais específica. E um ano após a primeira morte confirmada por causa do novo coronavírus, a pandemia se acelera em todo o mundo. Nesta semana, uma equipe da OMS chega à China para tentar desvendar o surgimento do vírus. O mercado de Wuhan, apontado como o primeiro grande foco do novo coronavírus, segue fechado um ano após a primeira morte confirmada pela doença. Quando o governo relatou a epidemia naquela época, o povo de Wuhan não prestou muita atenção, porque era o começo. É importante falar do aniversário, porque isso pode lembrar o povo de Wuhan e todos os chineses de aumentar a conscientização sobre a epidemia.
Uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde finalmente chegará à China nesta semana para iniciar a investigação sobre a origem do vírus. Acusado de tentar bloquear a investigação, o governo chinês confirmou que os 10 especialistas da OMS chegarão na quinta-feira para realizar investigações conjuntas com cientistas chineses. A missão de investigação na China é altamente esperada no nível político, já que o custo humano e econômico da pandemia gerou raiva e frustração em todo o mundo. No total, quase 2 milhões de pessoas morreram e mais de 90 milhões já foram infectadas. Na Europa, o número de infecções continua aumentando. A chanceler alemã Angela Merkel alertou que a fase mais difícil da pandemia ocorrerá nas próximas semanas. E o Reino Unido acelerou o combate ao vírus, abrindo novos centros de vacinação. E mudando de assunto, mergulhadores da Indonésia buscam no fundo do mar, na costa de Jacarta, as caixas pretas do Boeing que caiu com 62 pessoas a bordo neste fim de semana. Enquanto o trabalho em terra começa para identificar as vítimas. Para determinar as causas do acidente, os investigadores precisam das caixas pretas que contêm gravações de voz e dados de voo do Boeing 737-500 da Sriwijaya Air. O avião caiu no mar de Java poucos minutos após a decolagem. Pelo menos 2.500 socorristas e soldados participam da operação de busca que já possibilitou localizar o sinal das duas caixas pretas. As equipes de resgate relataram no domingo ter recuperado 10 sacos contendo restos humanos. 16 grandes partes da fuselagem de 10 sacos de fragmentos a cerca de 23 metros de profundidade. Imagens divulgadas pela Marinha mostram o fundo do mar coberto de destroços. Mas as equipes precisam agir rapidamente, porque as correntes podem arrastar o material para longe. No principal porto de Jacarta, os sacos com restos humanos foram transferidos para um hospital da polícia, onde os investigadores tentarão identificá-los usando amostras de DNA retiradas de parentes das vítimas. Todos os 62 passageiros e tripulantes do voo eram indonésios. Havia 10 crianças a bordo, 3 delas com menos de 3 anos de idade. A investigação sobre o acidente, o último de uma série de desastres aéreos na Indonésia, pode levar meses. Especialistas em aviação apontaram que os dados de voo indicam que o avião desviou bruscamente de sua trajetória antes de despencar cerca de 3.000 metros em menos de 1 minuto e mergulhar no mar de Java. Este é o primeiro acidente fatal da Sriwijaya Air desde que a companhia foi lançada em 2003. O avião não pertence à polêmica nova geração do Boeing 737 MAX, que já se envolveu em várias tragédias. E de volta ao Brasil, para encerrar, olha só, a Cinemateca continua fechada por causa da pandemia. Mas a direção já começou a preparar cursos de formação de profissionais de toda a cadeia do audiovisual. A Cinemateca tem o maior acervo cinematográfico da América Latina e o 5º do mundo. São mais de 250 mil rolos de filmes e 1 milhão de documentos com informações sobre toda a produção audiovisual produzida no país desde 1897. O acervo da instituição pode ser acessado online, até porque a Cinemateca continua fechada em razão da pandemia. Mas a direção já começou a preparar cursos de formação de profissionais de toda a cadeia do audiovisual. Na área técnica, desde fotógrafos até finalizadores. E na área artística, desde autores até diretores, passando por atores. E quando for possível, as portas serão reabertas ao público interessado na história de uma arte que está se reinventando.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Ótimo início de semana para você.